Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Oi pessoal, tudo bem? Antes de começar esse episódio, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que ouvem o nosso podcast. Essa semana foi uma semana muito especial porque nós recebemos a notícia do Spotify de que nós somos um dos maiores podcasts do Brasil na categoria tecnologia, o que assim é muito legal, né? Porque só demonstra que tem muita gente envolvida, muita gente querendo ouvir mais sobre o tema, em como que a gente está conseguindo revolucionar e transformar o direito, às vezes com a utilização da tecnologia, às vezes com inovação, com criatividade. A gente sempre fala aqui nos episódios, né, que nem sempre a tecnologia é a solução, mas ela tem ajudado muito a gente a acelerar esse processo de evolução do direito nessa nova realidade 4.0. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Bom, então falando agora do episódio, tem sido cada vez mais frequente a gente ser surpreendido, né, com novas tecnologias que mudam assim completamente algum ramo, atividade ou negócio. Geralmente, essas inovações causam um impacto tão grande na sociedade que as leis existentes nem conseguem dar conta desses novos desafios. Isso faz com que profissionais do direito desempenhem um importante papel na discussão e construção dessa realidade. Neste episódio, nós vamos discutir o futuro das relações de trabalho na economia de compartilhamento com Maurício Pallotta. Ele é mestre em Direito do Trabalho e de Seguridade Social pela USP, advogado atuante nas áreas trabalhista individual e coletiva e previdenciária, é entusiasta e estudioso da ciência de dados aplicada ao direito, sócio fundador do Pallotta Martins e Advogados e da ST Law. Além disso, ele é palestrante, instrutor em company, professor e autor de livros e artigos. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player de podcast favorito, siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Maurício, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente está vendo que a evolução da tecnologia, né, ela está criando novas relações e nós do direito estamos sempre um passo atrás, né, tentando acompanhar essa evolução, até porque não tem como a gente conseguir prever, né, as novas formas, os novos relacionamentos, os novos negócios. E aí vão surgindo algumas questões que a gente precisa trabalhar e dão uma discussão muito grande, né? Agora, principalmente, a gente está vivendo essa era dessa economia de compartilhamento, né? Muitos falam gig economy, economia colaborativa, enfim. Tem vários nomes para essa nova economia que a gente está vivendo. Então, acho que como pontapé inicial, é interessante a gente falar o que é essa nova economia que a gente está vivendo, o que diferencia ela do que até então a gente estava acostumado a lidar na nossa sociedade. Fala, Gustavo. Primeiramente, aí, obrigado por me receber. Vamos bater esse papo aí que você tem toda a razão, né? Fatalmente, né, as mudanças que têm ocorrido aí do ponto de vista tecnológico, né, que tem influenciado de forma direta a forma como os seres humanos têm se relacionado de uma forma geral, acabam também criando novos modelos de negócio, né? E esses modelos de negócio, logicamente, que trazem consequências jurídicas em todas as áreas do direito. E o debate começa a estressar, né? Até porque nem sempre, como você bem colocou, né, a nossa legislação acompanha o mesmo ritmo das transformações. E aí acaba, né, com aquele cenário de insegurança jurídica, decisões para todos os lados. Eu aqui na minha área mais específica do direito do trabalho tenho sentido isso na pele. E é muito importante a gente traçar essa discussão, né, aliás, iniciar essa discussão quanto antes e chegar num denominador comum, até para não inviabilizar os novos negócios, porque isso é uma decorrência, né, da evolução tecnológica, ou da revolução tecnológica, como muitos têm tratado, e a gente vai precisar enfrentar isso e trazer, logicamente, através do direito, o máximo de segurança jurídica para que a nossa economia possa continuar girando, e aí em cima desses novos formatos, como essas economias de compartilhamento através de plataformas tecnológicas, né, que muitas vezes têm servido aí de um hub, né, de um elo de ligação entre prestadores de serviços e consumidores.
E assim, nesse caso específico que a gente vai tratar, né, nessa nova economia de compartilhamento aí, que você tem essa multidão de prestadores de serviços à disposição de determinadas plataformas, isso eu acho que até demorou um pouco para essa discussão chegar à tona, né? Assim, não chegar à tona porque no começo já tinha discussão, mas eu falo mais no sentido das questões jurídicas terem mais posicionamentos, porque a coisa chegou e demorou-se muito. A gente começou a discutir com as ações que foram sendo ajuizadas, né? Discutindo vínculo de emprego com motorista de Uber. Então, assim, acabou que eu acho que esse período que a gente ficou sem discutir, e também tá às vezes pela forma do próprio modelo de negócios, né? Que o modelo de negócios, o pessoal do Uber, por exemplo, entendeu que se eles chegassem para consultar primeiro a sociedade, para ver se era viável ou não, inviabilizaria o modelo. Então eles optaram por chegar e discutir depois, né? Já o CEO deles já deu entrevista declarando isso várias vezes. Eu não sei se isso foi um ponto positivo ou negativo, né? Porque aí pegou todo mundo de surpresa e a gente teve que começar a pensar já com a coisa em funcionamento, né? Não, com certeza. Eu acho que assim, pensando em Brasil, eu acho que a estratégia foi de certa forma correta, porque imagine iniciar uma discussão, né, prévia à implementação do negócio. Talvez quando a gente conseguisse concretizar ou chegar numa conclusão, o negócio já tivesse ultrapassado. Não, e se ele fosse pra frente, né? Porque a gente viu que o embate no começo foi muito grande, né? Teve questões de violência, inclusive, né? Taxistas, enfim, vários pontos que foram... A situação ficou crítica, né? Era perigoso andar de Uber no começo, né? Não, com certeza. Mas eu acho que isso também é muito fruto da cultura do brasileiro, né? Nós sempre estivemos muito acostumados a ser tutelados pelo Estado. E quando vem algum tipo de ferramenta mais disruptiva, a gente se sente carente dessa proteção, né? Eu acho que esse fenômeno acabou afetando num primeiro momento com a chegada da Uber, né? E até em razão disso, o fenômeno, né, recebeu o nome aí de uberização. Mas eu acho que toda essa violência, toda essa discussão é fruto um pouco desse choque cultural. Os taxistas, de certa forma, se sentiram ali ameaçados de um nicho de mercado que estaria sendo tirado deles em função de uma nova ferramenta tecnológica. A gente sabe como funciona, né, o negócio dos taxistas. Muitos deles estão sujeitos a pagar pelo alvará de um terceiro. Aqueles que conseguem adquirir um alvará pagam uma fortuna por isso. Isso, logicamente, impacta no preço. Existe a questão do tabelamento, que a gente viu também no fenômeno lá dos fretes. Tem efeito cascata. E aí, quando você vem uma plataforma que encurta essa distância, o preço tende a ficar muito mais agressivo e competitivo. E aí, em vez de você buscar novas formas de lidar com a situação, você vai para a violência ou vai buscar alguma legislação, alguma interferência do Estado para equiparação da categoria. E a gente até de uma certa forma está começando a vivenciar isso também agora no direito, né? Fazendo um paralelo aqui que já tem algumas ferramentas, alguns aplicativos que estão sendo notificados pela OAB com essa mesma interpretação, né? Tem muita gente que fala assim, será que nós advogados não estamos virando o novo sindicato dos taxistas brigando, né? Lutando por não pode, tem que deixar essa reserva de mercado, não pode funcionar desse jeito, não pode modernizar, né? Então, assim, é interessante a gente ver essa onda agora chegando na nossa área especificamente, nós que lidamos com as questões jurídicas desses problemas e como que a gente vai se portar diante disso, né? O que a gente quer com isso também, né? Não, com certeza. E aí você tocou num ponto que é fundamental até para as conclusões que venham a ser chegadas, né? As conclusões que nós vamos chegar, fruto desses debates, porque hoje a gente está observando única e exclusivamente motoristas de aplicativos e entregadores, né? Porque está mais dentro da nossa realidade. Agora, o fenômeno da economia de compartilhamento, ou o fenômeno da utilização de plataformas digitais de aproximação, ela não vai impactar única e exclusivamente essas duas formas de prestação de serviço. Ela vai impactar qualquer outra forma de prestação de serviço que tenha sido exercida pelas formas tradicionais e que possa ser encurtada a distância através de aplicativos ou plataformas online. Então, as decisões que a gente vem a tomar agora, com base no dia a dia de motoristas de aplicativo,
e entregadores, ela vai influenciar outras tantas profissões que também já estão sendo impactadas, como é o caso, você bem colocou, da advocacia. A gente tem algumas plataformas aí de contratação de correspondente, de busca processual, de protocolo. Isso, de certa forma, já está aí tomando uma parte do mercado de trabalho. E não adianta, né? Não adianta a gente ficar brigando, remando contra a maré. Quando veio lá o fenômeno da Revolução Industrial na Europa, né, tentaram a todo custo, mas não tem como brecar, não tem como frear isso, né? Isso, vamos dizer assim, eu costumo até, quando estou batendo papo, tomando uma cerveja, falar, né, foi o que nos separou, né, dos macacos, né? Foi a nossa capacidade de transformar a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente utiliza as ferramentas disponíveis, e isso tende a cada vez mais evoluir e vai criar tensionamentos, e a gente não pode ficar apegado a uma proteção, a tentar fazer uma reserva de mercado, porque não vai acontecer. Isso só vai gerar embate, estresse, insegurança jurídica, mas no final das contas, né, prevalece o impulso humano de estar sempre evoluindo. E a gente está vendo então que esses debates, né, vão servir, como você muito bem disse, para muitas outras situações que ainda vão aparecer, e a gente está amadurecendo esse debate agora. Mas entrando já um pouco na questão jurídica mesmo, o que tem sido discutido? Qual que é o ponto-chave para se determinar? Qual que é a questão que mais se discute? É o vínculo de emprego, né? Perfeitamente, né? Hoje, o que mais tem se discutido no âmbito trabalhista é a questão da existência ou não do vínculo de emprego. E aí, para se determinar isso, a gente sabe, né? Tem os requisitos né, do vínculo de emprego, mas o ponto-chave, efetivamente, que a discussão toda está pairando mais forte em cima da subordinação, né? Exato. Até isso, né? Vamos dizer assim, já foi bastante discutido no passado, fruto do fenômeno porta a porta, ali na década de 90, início dos anos 2000, as empresas de venda direta vindo com força no Brasil, né? E tipo Avon, Natura, assim. Avon, Natura, exato. Começou-se a discutir a questão da subordinação. A gente sabe que para a formação do vínculo de emprego tem alguns pilares, como dependência econômica, habitualidade, enfim, e a subordinação sendo o pilar, porque todos os outros, eles acabam podendo ser decorrentes de qualquer prestação de serviço, mesmo aquelas que não decorrem de um contrato de trabalho. Agora, a subordinação, sim, essa é uma característica exclusiva da relação de emprego. E aí começa a se discutir dentro do conceito de subordinação, e lembrando que, né, a CLT ela não traz um conceito rígido de subordinação, né? Então ela permite uma certa margem interpretativa para quem está ali aplicando o direito, e aí que tem ficado, na maior parte do tempo, a discussão em torno da existência ou não do vínculo empregatício, entre, hoje, né, falando muito em relação a esses motoristas e entregadores e as plataformas, né? E aí, na minha opinião, né, eu acho que a gente tem que fazer alguns cortes para poder fincar algumas estacas de limite da onde a gente não pode passar, né? Porque eu falo assim, no fenômeno do porta a porta, a gente viu, né, novamente a questão da subordinação estrutural ganhando força, uma ampliação do conceito jurídico de subordinação, onde a existência de um superior hierárquico emanando ordens seria desnecessária para se caracterizar o exercício do poder diretivo pelo empregador, bastando que esse empregado esteja inserido aí na dinâmica da empresa. E isso trouxe muita discussão. E aí, né, com essa discussão, em especial dentro dos tribunais, alguns reconhecendo o vínculo, outros não, foram colocados alguns pontos, algumas balizas, para a gente não ficar naquela teoria do infinito, para a gente não chegar no ponto de que o cara que está fazendo ali um serviço terceirizado de soldagem pudesse ser vinculado à montadora de uma determinada marca, por conta de que ele fez parte, de certa forma, de uma cadeia produtiva. E sempre vai fazer, né? Porque a base é essa, a base do negócio é essa. Tem uma cadeia produtiva por trás de praticamente todas essas atividades, né? Essas atividades negociais, tem alguém explorando a mão de obra de alguém para prestar um serviço, né? Se for assim, é o que você falou, vai virar uma cadeia infinita. Você nunca vai parar e todo mundo vai ter relação de emprego com o último lá da ponta, né?
Exato, né? E houveram alguns julgados nesse sentido, né? Nessas discussões do porta a porta, que eu trago muito, até porque eu gosto muito de lembrar que, né, a melhor forma da gente pensar o futuro é dar uma olhada para as experiências do passado, né? Aham. E eu acho muito importante a gente avaliar isso para a gente não cair na mesma tentação que a gente teve lá atrás de tentar forçar a barra para fazer existir uma relação de emprego através do estressamento de conceitos legais, né? A gente tem que lembrar sempre que a CLT, assim como o Código de Defesa do Consumidor, ela criou um microsistema jurídico, né? E nesse microsistema jurídico se elege uma parte hipossuficiente. E sempre quando a gente está dentro de um microsistema jurídico, onde se tem uma parte mais fraca, e por isso a balança ela tem que ser equilibrada através de previsões legais de facilitação para a parte hipossuficiente, a gente tem que tomar muito cuidado com os conceitos de enquadramento dessa legislação. Então, no Código de Defesa do Consumidor, a questão do conceito de consumidor é importantíssima, porque senão você vai estar colocando uma legislação protetiva contra todo mundo. A mesma coisa em relação à CLT, né? Logicamente aqui sem fechar o assunto para dizer que, olha, motoristas de aplicativo, entregadores não têm vínculo de emprego, mas para a gente pensar que nessa discussão a gente tem que ter alguns critérios objetivos para nortear a nossa pesquisa para a gente chegar nessa conclusão, né? Então, e aí muito vai girar em torno de entender, o que são essas plataformas? Elas são plataformas tecnológicas? Qual que é a atividade fim? Elas exercem, é uma empresa de transporte, é uma empresa de entrega ou não? Eu sou empresa de tecnologia, num formato marketplace, software as a service, ou está usando a tecnologia para exercer atividade fim? Tudo isso a gente vai ter que pensar para poder chegar num parâmetro único e que traga segurança, né? Tanto para as plataformas quanto para os prestadores de serviço. E vamos então, nesses casos aí, né, tipo a Avon ou a Natura, já é pacificado que não tem vínculo empregatício, ainda nos tribunais ainda tem discussão sobre isso ainda? Hoje, vamos dizer assim, o entendimento majoritário é no sentido de que não existe. Tá? Eu tive, inclusive, durante muitos anos, eu advoguei para empresas do setor e aí existiam casos que eram realmente estratégicos, porque poderia colocar em xeque o próprio modelo de negócio. Então, quando a gente conversava com o pessoal da diretoria, era muito assim, olha, a depender do que for decidido, nós vamos interromper o negócio. Entendi. Já vivenciei isso também dentro do escritório, é uma responsabilidade e dá aquele frio na barriga, assim, né, de ao mesmo tempo você olha uma questão, você tem um posicionamento jurídico, mas também você pode colocar em xeque, dependendo de como essa discussão, e não depende só, né, do advogado de uma parte, dependendo de como essa discussão ela ocorrer, você acaba com o modelo de negócio inteiro, né, que teria tudo para dar certo, né, é uma responsabilidade muito grande mesmo. Mas você comentou um ponto também que é muito interessante, que é o seguinte, né? Uma coisa é a gente começar a interpretar determinados institutos e conceitos jurídicos, né? Como é o caso da subordinação que a gente está batendo aqui nesse episódio, porque é o mais relevante de todos, né? Para esse tipo de caso. A outra coisa é a gente ultrapassar a interpretação e começar, você usou um termo muito bom que eu gostei, é estressar esse instituto, né? Tentar ali forçar a barra para que uma situação nova, que não tinha previsão, não se enquadra dentro daqueles conceitos que a gente está acostumado, ela tentar caber isso, fazer caber isso dentro desses conceitos, né? É uma linha muito tênue, né? Como que a gente consegue separar isso na sua visão? A gente tem conseguido ou não? Realmente tem sido ultrapassado esse limite? Eu acho que hoje, né, a forma como tem sido proferidas as decisões, eu acho que elas ainda dão muita margem para discussão, seja para aquelas decisões que reconhecem o vínculo, seja para as decisões que não reconhecem o vínculo, né? A gente tem visto, esse não é um fenômeno brasileiro, né? A gente tem decisões lá da corte italiana, da corte espanhola, a gente tem o próprio estado da Califórnia regulamentando algumas questões e trazendo algumas interpretações para nortear as decisões no Brasil também. Agora, eu acho que uma coisa é fato, né? Essa é uma relação que no meio do caminho a gente tem uma inteligência artificial. E esse vai ser um fenômeno
que os juristas vão ter que se dedicar a estudar. Né? Lembrando sempre, né, uma das fontes do direito são os usos e costumes. E a lei, ela também, sendo fonte do direito, ela tem que vir para trazer a pacificação social e não para criar mais insegurança. Então, existindo um novo fenômeno, que é o fenômeno da inteligência artificial, vai partir também das análises, na minha interpretação, a gente avaliar como que essa inteligência está funcionando. Então a gente sabe que essas plataformas tecnológicas intermediárias de serviço, elas se utilizam lá de programação algorítmica para facilitar a sua existência, né? Tanto para ser um serviço utilizado pelos prestadores de serviço, como para melhorar a experiência do usuário, do consumidor. E entender como que essa programação, né, qual que é o objetivo desses algoritmos inseridos nessas plataformas, eu acho que é um ponto fundamental, vamos dizer assim, é um daqueles critérios objetivos que a gente vai ter que traçar para poder chegar na nossa conclusão. Outro deles é conseguir estabelecer, porque muitos julgadores têm levado para a questão da atividade fim, dizendo que, na verdade, olha, em que pese elas se autodeclararem plataformas de tecnologia, né, empresas de tecnologia, de fato elas são fornecedoras daquele serviço que elas fazem a intermediação. Então, quer dizer, trocando em miúdos aqui, ela está dizendo que a Uber ela não é uma plataforma tecnológica, ela é uma empresa de transportes. Né, que a Rappi não é uma plataforma tecnológica, é uma empresa de entregas. Então a gente também tem que entender isso para verificar se a gente pode fazer realmente essa afirmação. Né, porque já existem aí no nosso mercado a questão dos marketplaces, que estão aí a pleno vapor. Hoje as empresas se intitulam um marketplace, ou seja, elas estão disponibilizando uma tecnologia que facilita a interação das duas pontas, né, do consumidor destinatário final, que seriam os contratantes, né, e dos próprios prestadores de serviço. Eu até trago alguns exemplos no sentido de que, por exemplo, vamos supor um motorista de aplicativo que ficasse revoltado com a plataforma e resolvesse exercer essa atividade por conta própria, certo? Como ele faria isso acontecer? Ele conseguiria sair na rua com o seu carro? Como é que ele conseguiria achar uma pessoa precisando de uma carona? Uhum. Como é que ele conseguiria convencer com que essa pessoa precisando de uma carona entrasse no seu veículo, numa cidade como São Paulo, por exemplo, com os riscos que a gente sabe que existem? Como que ele estaria seguro de que essa pessoa que está entrando no carro dele também não é um risco para ele? Como que ele conseguiria fazer a precificação desse serviço, levando em consideração todas as variáveis de mercado, os serviços existentes de transporte, a distância percorrida, o trânsito? Como que ele conseguiria chegar nesse número competitivo de mercado? Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração e verificar se isso está inserido nessa programação algorítmica. Ou seja, se tem um benefício para o prestador de serviço. Porque hoje muito se fala na questão da precarização. Né? E a precarização é um conceito muito amplo. Né? Precarização, a gente pode enxergar. Não discordo que exista precarização nas condições de trabalho desses entregadores, desses motoristas, que têm que, né, trabalhar muitas horas para conseguir uma remuneração suficiente para a subsistência. Mas se você pegar um advogado no começo de carreira, que monta lá o seu escritório, né, em cima de uma pizzaria, não estou falando de mim, viu? Qualquer coincidência né? Esse advogado também não tem 13º, não recebe hora extra, às vezes tem que trabalhar muitas horas para conseguir chegar numa remuneração suficiente para suprir a sua subsistência, e tem a sua atividade precarizada. Então, ela não pode ser um fundamento em si mesmo. Lógico, a gente tem que ter empatia, principalmente na aplicação da legislação trabalhista, onde existe uma parte mais fraca muitas vezes. Agora, ela não pode ser o único argumento para forçar a barra, como a gente estava falando, no estressamento aí do conceito da subordinação. E assim, é claro, a gente tem argumentos bons para todos os lados, a gente pode tratar isso aí também no decorrer do episódio, né? Acho que é interessante a gente tocar nos principais pontos, né? Nos principais argumentos de reconhecendo o vínculo e não reconhecendo o vínculo, mas é muito complexo, tem muitas coisas a serem analisadas, né, por trás disso, mas como uma situação nova que está acontecendo e não como reconhecimento do vínculo, porque o reconhecimento do vínculo
tem os requisitos legais, a CLT prevê os requisitos para se reconhecer o vínculo, e assim, precarização do trabalho não é um deles, né? É um argumento forte para se analisar, como eu disse, a situação como um todo, né? Pensar o que nós, como sociedades, vamos querer desses novos serviços para os prestadores de serviços e como consumidores, mas não é requisito, né? Aí a gente cai de novo na subordinação, tá, tudo bem. Subordinação, a quem? Porque não tem nesse tipo de empresa, você não tem ali uma pessoa que fica dando ordem o tempo inteiro para o motorista, ó, vai ali, faz isso, atende desse jeito, não, agora você vai pegar outra pessoa, não existe essa figura mais. E aí até, né, no seu livro, você trata esse tema como o que seria a subordinação algorítmica, né? Então qual que é a diferença? Seria esse motorista, ele seria subordinado ao algoritmo? Dá para fazer essa interpretação, ou como que funciona essa nova relação? A subordinação algorítmica, Gustavo, é a subordinação... aliás, eu só acredito num conceito de subordinação que é a subordinação clássica. Tá? Eu acho que as nomenclaturas são criadas para chamar atenção para fatos que são diferentes e para mostrar outras formas do exercício do poder diretivo. Então, de antemão, eu digo que a subordinação algorítmica, ela veio, né, o conceito que eu trago no livro, ele veio, na verdade, para trazer luz para um novo meio através do qual, eventualmente, né, empresas possam exercer o seu poder diretivo. Então já antecipo que subordinação algorítmica não é subordinação ao algoritmo. Tá? Tem quem defenda isso, que existe a possibilidade da gente falar da subordinação, da sujeição do empregado ao algoritmo. Eu acho um pouco complicado a gente defender essa tese, em especial porque, pelo menos até o momento, né, a inteligência artificial ela ainda não tem personalidade jurídica. Né? Então, quem tem personalidade jurídica são os seres humanos, os indivíduos e as empresas. Então, eu acredito que a programação algorítmica ela possa ser um instrumento por meio do qual as empresas possam exercer o poder diretivo. E, em cima disso, a perícia, né, nos algoritmos seria essencial para verificar o objetivo do algoritmo. Inclusive, né, no livro, já entrando um pouquinho nisso, a gente trata um pouco da desmistificação da inteligência artificial, do funcionamento do algoritmo com uma linguagem, lógico, mais simples, para que seja mais fácil o entendimento por parte de nós, aqui, advogados, que não necessariamente estamos inseridos nesse meio. Agora, o fato é, se a gente chegar à conclusão de que existe algum tipo de subordinação por meio do algoritmo, a gente vai estar diante da subordinação, que é mais ou menos quando a gente está falando da subordinação estrutural. Se criou a nomenclatura subordinação estrutural para ilustrar um novo meio por meio do qual se era exercido a subordinação clássica, que ao invés de ser por comandos direto de uma pessoa, né, seria pela inserção do empregado na estrutura, né, na lógica empresarial. Aqui, quando a gente fala de subordinação algorítmica, seria a subordinação por meio da utilização de programação algorítmica para emanar essas ordens que tradicionalmente viriam de um ser humano diretamente falando com o seu subordinado. E aí, então, dentro desse cenário, o que você mencionou aí da necessidade de realização, e até no livro você fala isso, né, de que assim, a gente tá sempre tratando da modernização dessas relações, como abordar essas novas relações, mas está esquecendo um pouco de modernizar a produção das provas, né? Para você seria essencial que fizéssemos uma perícia nesse algoritmo para identificar o que esse algoritmo está querendo. Ele está querendo realmente, ele está servindo de instrumento para propiciar essa subordinação, ou ele só está sendo um otimizador do modelo de negócios para ambas as partes, tanto para quem quer prestar seus serviços, quanto para quem quer o consumidor, né, que quer fazer uso desse serviço, para gerenciar tarifas, que não é uma coisa simples, para ajudar na escolha do melhor caminho, etc. e tal. Não, com certeza. Inclusive, até para fazer uma analogia, no livro a gente fala um pouquinho da parte de ética e inteligência artificial também, entrando naqueles conceitos de viés algorítmico, né? Que é o algorithm bias.
que é muito estudado em estatística, né? Nos modelos algorítmicos, quando os algoritmos passam a ter um viés, né? A gente traz isso no livro não para dizer que a subordinação seria decorrente de um viés algorítmico, mas para mostrar que sempre, né, qualquer defeito no modelo, ele vai ser fruto de um traço humano que tenha ficado na programação, né? Ou na programação ou no banco de dados. E da mesma forma, esses rastros, esses traços humanos, ainda que sejam para inserção lá de políticas de efetivamente coordenar a produção de empregados, elas vão ficar inseridas dentro dessa programação matemática, porque o algoritmo depende, né, das fórmulas que são inseridas para chegar às conclusões, né, para chegar no objetivo, e no banco de dados que é utilizado. Então, eu tenho defendido que, assim como foi feito na área do direito do consumidor, para verificação, por exemplo, de geodiscriminação, seja feito também no seu trabalho para verificação da existência do poder diretivo dentro da programação. Tiveram já algumas decisões, inclusive do STJ, constatando, através de uma perícia feita no algoritmo, que existia uma discriminação na venda em determinada localização. Então, por exemplo, era inserido na programação desse algoritmo que na hora que ficasse conhecido o local da residência de quem estava ali fazendo a aquisição de um bem, que automaticamente a ferramenta já mandasse a informação de que o bem era indisponível. Por quê? Era uma localização talvez perigosa, onde tinha uma alta incidência de furtos, né, das mercadorias, ou de roubo das mercadorias, e isso estava trazendo prejuízo para as empresas, para os marketplaces de venda de bens. Então, foi verificado através de uma perícia tecnológica no algoritmo que existia essa geodiscriminação, ou seja, um traço humano de discriminação que ficou possível a constatação através dessa perícia. Então, eu acho que também, a partir daí, tem que esmiuçar o algoritmo dessas plataformas para entender, se ele é efetivamente um serviço disponibilizado e que facilita a vida dos seus usuários, sejam eles os prestadores de serviço ou os consumidores destinatários finais, né? Ou, se não, existem ali traços humanos que mostram a existência de um poder diretivo, né, em cima desses trabalhadores. Agora, a gente já conversou aqui em outros episódios, né, que a gente tratou sobre inteligência artificial e algoritmos, que dependendo de como, né, da evolução desse algoritmo, né, porque são usadas várias técnicas, várias ferramentas, né, para se construir esse algoritmo, e aí entra inteligência artificial, machine learning. Dependendo do nível de evolução desse algoritmo, fica até impossível para um ser humano entender como que o algoritmo chegou em determinada situação. E isso tem trazido até uma discussão que é da ética da inteligência artificial e de conseguir trazer essa ética e tirar esses vieses desde o início, né? Desde da criação desse algoritmo. Você acha que isso, nesse caso, é realmente viável, é uma coisa viável, ou a gente vai chegar no nível que mesmo que a gente queira entender como que funciona o algoritmo, a gente nem vai conseguir entender? Assim, como você bem colocou, existem técnicas aí de treinamento da inteligência artificial que às vezes até tiram o ser humano do processo, né? Mas basicamente a inteligência artificial, as que simulam a ação humana, elas partem de dois pontos. Uma, da programação que é feita, e outra do banco de dados que é utilizado. O que decorre dos bancos de dados, né, e dos cálculos matemáticos que são feitos em cima desses bancos de dados, com certeza, a gente pode chegar num momento em que seja impossível você chegar como o algoritmo tomou aquela decisão. Agora, uma coisa, pelo menos, é imutável, né? A programação que é feita, ou seja, a lógica que é inserida no algoritmo, tanto para ele se retroalimentar, né, quanto para ele buscar as informações nas bases de dados. Então, eu acho que, de alguma forma, pelo menos na programação, você vai conseguir ali tirar os rastros humanos, que é o que a gente está buscando, né? Aquilo que ultrapassa a ação humana realmente, mas essa não nos interessa no momento, porque como a gente começou, pelo menos na minha interpretação, você não tem como falar em sujeição ao algoritmo,
né? A inteligência artificial, ela vai ser sempre um meio por meio do qual você exerce esse poder. Agora, eu não defendo que esse seja o único critério a ser utilizado no fechamento do conceito da subordinação. Eu defendo que isso seja um pilar que também deva ser pensado, né? E lógico, né? A gente nunca tem aí a intenção de botar fim a um questionamento. A gente pode chegar à conclusão de que, eventualmente, até por uma questão, vamos dizer assim, de proteção aí do algoritmo, né, que é produzido do negócio, da né, porque propriedade intelectual, as empresas não queiram disponibilizar, né, a ferramenta. Agora, será que seria possível a gente construir uma inteligência artificial para analisar outra inteligência artificial? Eu sei que nessas questões de viés, isso já está sendo discutido e implementado por inúmeras empresas, né? Então, programar algoritmos que sejam verificadores de algoritmos para localizar os tais dos vieses, né? E então, hoje, o que a gente tem de argumentos a favor de caracterização do vínculo? Por que tem pessoas que entendem que há subordinação e tem pessoas que entendem que não há subordinação? Quais são os principais argumentos pró-vínculo e contra-vínculo? Perfeito. Hoje, né, basicamente, a construção dos argumentos tem sido feito em cima dos documentos, né, de adesão dos motoristas que são coletados, dos motoristas entregadores, né, que são coletados, os termos de adesão, né, os termos de uso e os depoimentos das testemunhas e das partes. Então, quem defende a possibilidade da existência do vínculo empregatício, em função da coleta dessas provas, tem entendido, primeiro, que não se trata de uma plataforma tecnológica, mas sim de uma empresa que tem a mesma atividade de fim daqueles prestadores de serviço. Então, no caso da Uber, é uma empresa de transporte, no caso das de entrega, que são empresas de entrega. E dois, que pelos relatos dos motoristas se consegue verificar os demais requisitos, inclusive a subordinação. E essa subordinação exercida através, por exemplo, da possibilidade da empresa descadastrar um motorista com baixa pontuação, das políticas de incentivo que forçam com que esses prestadores ficam por muitas horas logados logados nessas plataformas e à disposição delas, né, segundo a interpretação. Basicamente esses têm sido os argumentos mais fortes, né, para dizer que existem que existe o vínculo empregatício. Os demais requisitos do vínculo, eles são de fácil verificação, como a gente colocou no início, porque vão ser inerentes a qualquer atividade de trabalho. E a subordinação, eles entendem ela assim, de uma forma, como no fenômeno do porta a porta, uma subordinação meio que estrutural, né? O trabalhador inserido dentro daquele modelo, existem mecanismos que forçam com que ele fique muito tempo à disposição, existem meios punitivos que chegam até o descadastramento desses prestadores, né? E acabam aí chegando na possibilidade do vínculo. Quem argumenta contra, né, aí fala da questão da não obrigatoriedade dele estar logado, da possibilidade dele estar logado ao mesmo tempo a vários aplicativos, da possibilidade desses entregadores gerirem o próprio tempo, quando que vão trabalhar, quando que não vão, e se querem trabalhar. Algumas plataformas até possibilitam que eles cadastrem outras pessoas para utilizarem o seu cadastro na hora de prestar o serviço, que tiraria um pouco da pessoalidade. Então, esses têm sido os argumentos que são aqueles que são possíveis de extrair, né, dos depoimentos e dos documentos que são produzidos, né? Então, não se entra muito na questão da inteligência artificial mesmo. E como que está o entendimento hoje dos nossos tribunais? Ele é pacificado? Está longe de ser pacificado? Como que a jurisprudência tem se portado nesses casos? Olha, se a gente entender que a gente tem um sistema judiciário com hierarquias, né? A gente tem uma decisão do TST afastando o vínculo, né? Hoje foi a última decisão do TST afastando o vínculo, dizendo que não poderia ser verificado por conta desses argumentos que eu coloquei, né, de não existência do vínculo. Agora, quando a gente parte para os TRTs, aí tem para todos os lados, decisão para todos os gostos, né, e com as decisões vindo do cenário internacional,
das legislações internacionais também, como a gente citou ali da Califórnia, a gente não pode dizer que não vai haver uma mudança de entendimento no TST, até porque, né, graças ao nosso modelo, né, de justiça, né, a gente não é como nos Estados Unidos, que a gente tem a common law lá, que é baseada nos cases, aqui a gente tem o livre convencimento motivado, então não tem o efeito vinculante da decisão do TST, nem mesmo para as demais turmas, né, então eu acho que está longe da pacificação, é bom que esteja longe da pacificação e que a gente chegue a uma pacificação de entendimento com base em argumentos mais sólidos, que vão levar em consideração todos esses que já estão sendo utilizados, mas que também partam aí para essas discussões em torno da atividade fim dessas empresas, de como que é o formato de negócio, o modelo de negócio, utilizando a tecnologia e a inteligência artificial. Então, acho que o cenário ainda é incerto. Se a gente pudesse dizer, está mais para onde? Levando em consideração que a gente tem a decisão do TST, hoje está mais para afastar o vínculo. Entendi. E, na sua opinião, a legislação que a gente tem hoje, ela é suficiente para dar conta dessa nova relação? A gente pode, com tranquilidade, afastar ou reconhecer o vínculo ou não? Seria necessário realmente... porque, às vezes, o que eu vejo muitas vezes, o Poder Judiciário tentando suprir uma omissão do legislativo através de interpretações, né? Então, o que eu queria saber é, será que a legislação que a gente tem hoje é suficiente para a gente reconhecer ou afastar o vínculo ou não? A gente realmente precisa de uma nova legislação para reconhecer esse tipo novo de prestação de serviço, já que ele não se enquadra em nada, né? Assim... Qual que é a sua visão sobre isso? E se puder também falar um pouco se a reforma trabalhista ajudou ou atrapalhou, ou não fez nenhuma diferença nessa situação. Perfeito. Eu vou dar a minha opinião aqui, já deixando a ressalva que eu posso mudar de opinião a qualquer momento. Né? Porque é um tema realmente que instiga a gente a estar sempre, né, estudando, até porque é um modelo que vai impactar aí inúmeras profissões. Eu penso que a gente vai poder dizer se a legislação que a gente tem hoje é suficiente ou não para regular a situação dessas plataformas com esses prestadores, a depender da conclusão que a gente chegue em relação ao tipo de negócio que essas empresas exercem. Se a gente entender que elas são efetivamente plataformas tecnológicas, eu entendo que sim. A gente já tem a legislação suficiente para regular isso. Né? Lógico, isso vai trazer uma frustração muito grande, porque vai ter que se chegar à conclusão que a questão da remuneração e da frustração que muitos dos prestadores têm ao ingressarem nessas plataformas do ponto de vista remuneratório vai ser fruto de mercado, né? Oferta e demanda. Né? A gente sabe que, inclusive, tem um questionamento, nesse período de pandemia caiu muito o preço das corridas, caiu muito, das corridas não, das entregas principalmente, né? E talvez isso seja fruto de um aumento da oferta, mas de um aumento muito grande, de um aumento da demanda, mas também de um aumento muito grande da oferta, fruto, por exemplo, do desemprego. Muitas pessoas se cadastrando para ter uma fonte de renda, fruto das demissões aí da pandemia, né? Então acho que se a gente chegar à conclusão de que isso é efetivamente um marketplace, eu acho que talvez criar mais uma lei dentro desse arcabouço pode ser, vamos dizer assim, fonte de mais insegurança jurídica, né? A gente já tem tanta lei regulando as relações de trabalho e emprego, né, que mais uma, acho que só se a gente realmente interpretar que, por exemplo, essas plataformas exercem atividades fins compatíveis com os prestadores, né? E aí a gente estaria falando num fenômeno de multiterceirização da atividade fim, e aí sim a gente precisaria regular através de uma legislação específica, porque eu não acho que o que a gente tem hoje na CLT, mesmo após a reforma, né, seria suficiente. A reforma ela ajudou no sentido da terceirização, né, de trazer mais segurança jurídica, dizendo que pode ser, inclusive, terceirizada a atividade fim, que foi fruto também de muito embate aí ao longo dos anos, né, a questão da atividade fim, atividade meio, que era um conceito que não existia em lugar nenhum, foi construído no judiciário trabalhista, sumulado, e virou ali um dogma, né, que você não podia terceirizar a atividade fim.
né? E até um contrassenso, né? Porque na mesma súmula trazia grandes limitações para as empresas privadas fazerem a terceirização e, de certa forma, flexibilizava para o poder público. Né? Então, e quando eles que deveriam estar muito mais vinculados à legalidade estrita, né? Enquanto que o particular está apenas impedido de fazer aquilo que a lei veda, né? Exatamente. Mas, de qualquer forma, com a reforma, teve essa flexibilização do conceito de terceirização e que eu acho que facilitaria a interpretação para afastar o vínculo de emprego no caso de uma multiterceirização. Se a gente entender que esses prestadores são, que as plataformas exercem a mesma atividade e que esses prestadores são empregados, aí sim eu acho que a gente vai ter que criar uma figura nova, porque mesmo se a gente pegar a figura do intermitente, né, que foi criado aí também com a reforma trabalhista, em que pese ela ser possível, eu acho que com base na legislação que tem hoje, seria a mais adequada, né, do ponto de vista do modelo de negócio ela se torna inviável, economicamente falando. Porque na composição do preço teria que entrar o custo com essa hora trabalho. E aí se a gente começar a levar em consideração piso de categoria e demais reflexos que são pagos no formato intermitente imediatamente após a prestação do serviço, o modelo ia virar insustentável economicamente. A gente já sabe que hoje a maior parte das empresas já funcionam, né? Já não são economicamente interessantes, assim, né? Elas estão sempre fechando no prejuízo, reinvestindo qualquer lucro no negócio em si. Né? Há até quem defenda que o modelo de negócios dela, na verdade, não é nem uma plataforma de tecnologia e nem uma empresa prestadora de um serviço específico, mas elas são ali empresas que estão coletando dados que, né, como a gente vem ouvindo aí, é o novo petróleo, né? Então, por isso que para elas é um mercado interessante funcionar no prejuízo. Né? E aí, até saindo desse mercado onde você tem os prestadores de serviço, a gente vê a Netflix fazendo isso, né? Eu acho que vai depender muito dessas definições que a gente precisa chegar para saber se vai ser necessário ou não a criação de novas leis, né, que venham a regular a relação dessas figuras aí do mercado 4.0. Então hoje o seu entendimento seria no sentido mais para não reconhecer o vínculo do que para reconhecer, né? Assim, sem a perícia tecnológica, sem eu poder ter acesso, eu não sei o que está inserido nessa programação do algoritmo. Tá. Né? Mas levando em consideração a lógica que é descrita nessas audiências, eu li inúmeros depoimentos, tá, antes de escrever o livro. E coletando essa prova exclusivamente, eu acho que eu seria mais, tenho certeza que eu seria mais tendencioso a afastar o vínculo de emprego. E no resto do mundo? Como é que tá essa situação no resto do mundo? Que, querendo ou não, isso aí também vai servir de um bom balizador pra gente. Você já citou aí Itália, né, Estados Unidos. Como que os países estão se comportando com relação a isso? Hoje, assim, as decisões a que a gente tem tido acesso tem um caminho perigoso, no sentido do reconhecimento do vínculo, né, de cortes já pacificadoras, como eu falei, da Itália, da Espanha, né, e esse movimento nos Estados Unidos, logicamente que ele não é definitivo, ele não estabeleceu, ao contrário do que saiu, né, na imprensa, que a legislação da Califórnia reconheceu o vínculo de emprego entre motoristas e plataforma. Mas, de certa forma, ela traz uma necessidade de observação do mercado e que vai, né, a gente está falando ali do estado onde está o berço tecnológico, né, o Vale do Silício. E, de certa forma, ela vai nortear as decisões que vão ser tomadas aí ao longo ao redor do mundo. Então, hoje ainda o cenário é muito incerto. O que essa legislação da Califórnia, especificamente, ela proibiu? Não, basicamente, ela trouxe a necessidade de observância, né, de alguns critérios nas relações mantidas também para a questão dos motoristas para com a Uber. Mas ela tratou de uma série de outras questões, né, que não só especificamente os aplicativos e as plataformas tecnológicas. E mais importante do que tudo isso, a gente não pode comparar, né, a legislação trabalhista norte-americana com a nossa, que é muito mais inspirada nas legislações da Europa. Né? Se a gente pudesse traçar similaridades, ela está muito mais próxima da legislação italiana, da legislação espanhola, da legislação francesa, que também sofreram algumas reformas,
nos últimos anos. Né? Então, eu acho que o cenário é de incerteza, mas ao mesmo tempo de muita observação, porque é um movimento crescente, né? Cada vez mais a gente tem novos modelos de negócio baseado na tecnologia, na utilização de inteligência artificial, na utilização de plataformas tecnológicas intermediárias, né, desse serviço. Então, eu acho que hoje a gente dizer como está o mundo tratando disso é difícil. A gente pode dizer as decisões que já tiveram. Né? Tivemos decisões favoráveis ao reconhecimento do vínculo na Espanha, na Itália, tivemos uma regulamentação que, de certa forma, traz um alerta nos Estados Unidos, e temos aqui no Brasil inúmeras decisões tratando da relação de emprego. Acho que são os maiores mercados hoje desse tipo de serviço. Aí, pensando pelo lado dos entregadores e dos motoristas agora, será que se a gente não reconhecer, então, né, diante desse movimento também de incerteza, será que se a gente não reconhecer que há o vínculo, não seria interessante prever uma outra forma, então, de regular essa relação, garantindo também a esses prestadores de serviço alguns direitos, algumas seguranças? Por exemplo, né, muitas pessoas falam, a questão de aposentadoria que não se tem, horas extras, enfim, várias outras coisas que a gente poderia garantir, como garante-se, por exemplo, né, a outros tipos de relação de trabalho, mesmo que autônomos? Não, perfeito. Acho que isso realmente tem que passar também pela avaliação dos legisladores. Né? A gente até pode dizer que isso já é uma realidade, independente da decisão que a gente venha a tomar pela existência ou não do vínculo de emprego. Até porque, se não for empregado, o que eles seriam? Das duas, uma. Ou eles seriam PJs, e muito possivelmente microempreendedores individuais, que é o que tem sido o formato mais utilizado, ou eles seriam trabalhadores autônomos. E ambos são contribuintes obrigatórios da Previdência Social. Então, eles já têm uma obrigação contributiva decorrente da lei, né? E com essa contribuição, uma garantia aí de uma proteção social fruto dessas contribuições. O que acontece é que muitas vezes não acontece essa contribuição quando ele é autônomo. Por quê? Você tem que fazer uma escolha entre pagar o boleto do INSS, né, ou a conta de energia elétrica da sua residência. Então, existem muitos trabalhadores autônomos inadimplentes com a Previdência Social. Isso é um fenômeno muito antigo, tá? Não só fruto das plataformas de tecnologia. O autônomo, que é o contribuinte individual da Previdência, ele tem um índice de inadimplência com as contribuições previdenciárias altíssimo. Né? Ou, às vezes, optam por fazer uma contribuição, em que pese não ser isso que a lei diz, mas optam por fazer uma contribuição pelo mínimo legal. Agora, o que a gente poderia sim era observar olha, então tá bom, vamos contratar apenas no formato autônomo e com isso exigir aí uma obrigação para que a empresa faça o recolhimento desse tributo, faça a retenção e recolhimento através, por exemplo, de uma RPA. Tudo isso acho que é virtuoso para o debate. Mas também passa muito, Gustavo, por a gente entender o que são essas plataformas. Porque se a gente entender que essas plataformas são marketplace, ou seja, que elas estão prestando um serviço tanto para o usuário, destinatário final, quanto para o usuário que promove o seu serviço através delas, a gente não tem como impor ao marketplace essa obrigação. Porque mesmo que a gente considere que eles são autônomos, que eles são MEIs, eles não estão prestando um serviço para a plataforma, eles estão prestando um serviço para si mesmo. E estão utilizando a plataforma como meio para o exercício dessa atividade. Então, acho que muito vai depender disso, né? Agora, qualquer debate é virtuoso. A única coisa que eu não sou muito favorável é, por exemplo, vamos pensar num tabelamento de preço, porque os efeitos podem ser cascata, né? Inclusive, tornando o negócio desinteressante. E foge muito ao objetivo do negócio, assim, do que a gente viu, né? Porque, assim, se você começa a tabelar, até quando eles vão durar como modelo de negócio e não vão ser os próximos taxas, né? Para vir uma outra com outro modelo e tornar esse modelo obsoleto novamente, né? Porque o que a gente viu é que a gente estava pagando realmente muito caro num serviço de táxi, a prestação de serviço não era boa, era difícil de se chamar, enfim, tinham várias coisas ali que conseguiram efetivamente resolver esse problema
forma da demanda do mercado, né? Agora, você acha que muito dessa discussão, dessa polaridade de discussão, tem a ver também com a ignorância aí mesmo, no sentido não pejorativo mesmo, mas a falta de conhecimento mais detalhado de como que funciona isso? Você está falando, são marketplace, não, são empresas de tecnologia, aí muita gente fala, não tem como ser tecnologia, é transporte. Tá, mas é transporte e não tem nenhum veículo. Você acha que o judiciário e os demais envolvidos estão preparados para entrar nesse debate? Ou existe um certo desconhecimento, uma ignorância mais detalhada sobre como funciona essa questão tecnológica e de modelos de negócio? Eu não acho que exista uma ignorância, não. Acho que a gente tem no judiciário, inclusive no trabalhista, muita gente extremamente preparada, né? Eu acompanho o trabalho de inúmeros magistrados que estão aí estudando a fundo esse modelo de negócio. O que eu acho que muitas vezes acontece, e isso é um fenômeno cultural da nossa justiça do trabalho, até pelo preconceito que ela sofreu durante muito tempo, né, até enquanto justiça, né, enquanto existência, enquanto justiça, no sentido de, às vezes, dentro de um ativismo judicial, você querer fazer, encaixar um conceito dentro do manto da competência da justiça do trabalho. E aí, pode-se dizer que se ignora, não que haja ignorância, mas que se ignora algumas questões para viabilizar esse entendimento. Né? Não se aprofunda na hora de formular a decisão. Né? Não estou dizendo isso que de má fé, obviamente que não, mas eu acho que o direito é uma ciência, né? E as teses são construídas em cima das experiências que são feitas na sociedade. E a depender de como você isola essa experiência, né, quais que vão ser aí os parâmetros utilizados, né, o feixe que vai ser utilizado para a interpretação daquele fato social, fatalmente você acaba deixando de lado outros pontos que talvez fossem de extrema importância para aquela conclusão. Eu até coloco lá nas palavras finais do meu livro o exemplo que a gente tem do efeito cobra, né? Que se fala muito disso no mercado financeiro, né? Que foi um relato histórico, né? Que aconteceu na Índia, lá em Delhi, por conta de que de repente se verificou que estava uma população de cobra venenosa altíssima. E aí o Estado resolveu intervir e criar uma política de incentivo à caça às cobras. Então ele criou lá um pagamento por cabeça de cobra. O que isso aconteceu? Os indivíduos acabaram enxergando nisso uma possibilidade de fazer dinheiro e começaram a criar cobra. Nossa! Então eles não só acabaram com as cobras que estavam nas ruas, começaram a criar cobra, isso virou uma despesa gigantesca para o Estado. O que o Estado fez? Cortou o benefício. O negócio se tornou desinteressante, as pessoas soltaram as cobras que estavam criando e no final das contas tinham mais cobras venenosas soltas em Delhi do que antes dessa política pública. Isso pode, de certa forma, servir como analogia, porque se o Estado começa a regular muito isso, o negócio pode se tornar desinteressante, né? As empresas simplesmente deixem o negócio e toda essa população que hoje encontram nessas plataformas alguma fonte de sustento, ainda que precarizada, ainda que abaixo da expectativa, sem nenhuma fonte de sustento. Então, por isso que eu acho que a dosimetria, né, dessa intervenção do Estado, da livre iniciativa, ela tem que ser muito precisa, né, para a gente não ter um fenômeno como esse. Legal. E aí também, então, pra gente já ir, né, caminhando pro final do episódio, uma coisa legal que eu achei no seu livro é que você escolheu o Amazon KDP, né, que é o Kindle Direct Publishing, para lançar esse livro, né? E no livro você explica o motivo pelo qual fez isso. Acho que é legal compartilhar com os nossos ouvintes também, que eu achei bem interessante essa sua escolha. Então, a bem da verdade, né, quem tiver a oportunidade lá de ler o livro, eu citei uma série de ferramentas tecnológicas, plataformas tecnológicas intermediárias que já existem hoje no mercado disponíveis para utilização, né, para abrir um pouco a cabeça no sentido de que não é só entregador e motorista.
né? E nessas pesquisas eu cheguei no KDP, no Amazon KDP, que é uma plataforma voltada para escritores, né? Que queiram se lançar aí na multidão sem necessariamente a interferência de uma editora. E aí eu falei, olha, talvez seja uma forma interessante de provocar o leitor, né, que às vezes já entre com um certo preconceito no sentido de que, olha, eu entendo que tem vínculo de emprego, porque tem precarização, porque a empresa explora essa mão de obra, para dizer que, olha, nessa figura do KDP, né, obviamente eu entendo que não sou subordinado ao KDP, mas eu estou ali de uma certa forma servindo como um prestador de um serviço, né? Eu sou um escritor, presto um serviço de escrever, produzo um material que é um livro, que eles vendem nessa plataforma deles e ganham em cima da minha remuneração, né? Se eu interpretar dessa forma, será que eu vou poder discutir um vínculo de emprego? Na verdade, eu não estou vendendo o meu produto, o meu livro na plataforma, eu estou vendendo o meu serviço de escritor. Então, por isso que eu fiz a escolha, pelo menos dessa primeira edição, porque eu já estou pensando na próxima do livro, fruto de algumas pesquisas que eu já tenho feito, né, para melhorar aí o conteúdo, e foi por isso que a gente acabou escolhendo a plataforma da Amazon KDP, uma forma de provocar mesmo o leitor através de uma plataforma tecnológica intermediária de escritores. Legal, uma meta-análise, né? Uma discussão sobre... Muito bom. E então, Maurício, para quem ficou interessado sobre esse tema que a gente discutiu aqui, já recomendado o seu próprio livro mesmo, Contratação na Multidão e Subordinação Algorítmica, que está disponível na Amazon, para quem quiser, tiver interesse também. Tem algum outro material que você indica? Algum site, curso, outros livros? Eu vou compartilhar também, acabei fruto disso, criando um perfil lá no Instagram, onde a gente basicamente debate questões que envolvem inteligência artificial e o direito. Eu não pretendo nessa página no Instagram me limitar às relações de trabalho. Lógico, nesse início, por conta do livro, tenho me dedicado bastante a isso lá, que é o direito algorítmico, né? @direito_algorítmico no Instagram. E eu também queria chamar a atenção, né, aqui dos seus ouvintes, né, para o fenômeno que está acontecendo agora, que são as paralisações aí dos entregadores de aplicativo, que recebeu o nome de break dos apps, né? Tem um perfil no Instagram que chama @tretanotrampo, e onde eles fazem questão de deixar muito claro quais são as pautas dessas paralisações. E veja que interessante, Gustavo, a primeira pauta que eles fazem muita questão de deixar em evidência é de que essa paralisação não é para virar CLT. Tá lá, eles colocam um post colocando a luta é para ganhar mais, não para virar CLT ou placa vermelha. Ou seja, eles também não querem tabelamento, não querem virar taxista e acabar ganhando menos. Ninguém aqui quer cumprir hora e ter chefe. Se vier a regulamentação, a gente derruba. Legal. Então, eu acho importante também a gente conhecer as reivindicações, porque a gente tem que ter empatia com esses personagens, porque eles são importantíssimos para as decisões que vão vir adiante. E não só isso, né? Assim, a gente está vendo uma tendência também do mercado como um todo, essa nova geração que está chegando. Muitas pessoas não querem o vínculo de emprego mesmo, não querem. A gente vê, lido muito com startups também, a gente vê a dificuldade que é de você tentar trazer, por exemplo, para uma startup que está ali no seu começo, pessoas que queiram trabalhar, mas ao mesmo tempo você tem essa questão do risco do vínculo de emprego ali, porque é uma relação também que nada é muito definido, mas elas falam assim, não, eu não quero que assine minha carteira, porque assim, as pessoas acabam trabalhando por projetos, né? A expectativa de vida aumentou, os interesses mudam muito, né? Com a evolução da sociedade, uma hora você gosta de direito, outra hora você gosta de tecnologia, uma hora você consegue unir direito e tecnologia com inovação, aí você está empreendendo, você é advogado, então assim, o que eu tenho percebido também é a demanda das próprias pessoas e não se enraizar em uma determinada coisa, né? Esse é um movimento que vai acontecer também naturalmente. E essas pessoas que eu estava dizendo das startups ali, a gente fica meio que num beco sem saída, porque se você olhar friamente, poxa, ali estão as relações claras que existem vínculo de emprego em determinadas situações, né? Não contratar um desenvolvedor que vai ficar ali 100% do tempo, etc e tal. Mas ao mesmo tempo, o cara não quer, é inviável para a empresa, você contratá-lo como CLT, então até que ponto a gente tem que repensar tudo isso e
entender essas novas demandas das pessoas, sem deixar também uma grande massa de trabalhadores ali à mercê de repente quebra um negócio e pronto, tá todo mundo na rua de novo e não pode tirar férias, não tem aposentadoria, né? Então é essa balança que é muito difícil, mas bem legal essa indicação que você trouxe aí pra gente entender mesmo, trazer todos os personagens para esse debate, né? Porque às vezes a gente fica pressupondo coisas que não são reais, né? Não podemos ficar na bolha, né, Gustavo? Inclusive, tudo isso que você colocou, concordo, assino embaixo, e até por isso que o último capítulo do livro, antes das palavras finais, eu trato exatamente do conflito entre as gerações, a tecnologia e as leis do trabalho. Muito bom, Maurício. E para quem quiser se conectar com você na internet, quais redes sociais que você usa? Eu tenho o @Maurício_Palota, que é meu perfil no Instagram. Eu tenho o LinkedIn, Maurício Palota Rodrigues. Essas são as que eu mais uso, o LinkedIn e o Instagram hoje. Maravilha. Então, Maurício, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Eu que agradeço, foi um prazer e um papo aí muito legal com você, que também está dentro desse cenário aí de entender, né, como que funciona esse novo mercado e o direito. Exatamente. Até o próximo episódio, pessoal.